Capítulo 4. Equilíbrio. As pessoas criam para si problemas e obstáculos, e depois se esforçam para superá-los. Ao contrário do ponto de vista geral, Transurfing mostra que as causas dos problemas se encontram em outro plano. Como eliminar os problemas de sua vida? Ocupe-se e não se preocupe. Potenciais excedentes. Na natureza tudo tende ao equilíbrio. A mudança da pressão atmosférica é equilibrada com o vento. A diferença nas temperaturas é compensada com a inversão térmica. Em todos os lugares onde surge o potencial excedente de qualquer energia, surgem forças equilibradoras, direcionadas para corrigir a distorção. Estamos tão acostumados a tal situação que nem questionamos: por que tudo tem que ser exatamente assim? Por que funciona a lei do equilíbrio? Não há resposta a essa pergunta. Na realidade, leis não explicam coisa alguma, apenas constatam fatos. Todas as leis da natureza são secundárias, derivadas da lei do equilíbrio, que é a primeira lei, ao menos assim parece, pelo que é impossível explicar por que razão tem que existir o equilíbrio na natureza, de onde aparecem as forças equilibradoras e por que existem. Ora, por estarmos acostumados com isso, não significa que deve ser assim. Só podemos conjecturar como seria o mundo sem a lei do equilíbrio. Será que se transformaria num mingau amorfo ou num inferno agressivo? No entanto, a incongruência de tal mundo ainda não é a razão da existência da lei do equilíbrio. Por isso nos resta apenas aceitar como fato e admirar com entusiasmo a perfeição do mundo circundante, e também perder-nos em conjecturas sobre o que dirige tudo isso. Acostumamo-nos a que na vida existem épocas brancas e pretas. Após o sucesso segue o fracasso. Tudo isso revela a existência dessa lei, pois tanto o sucesso quanto o fracasso rompem o equilíbrio. O equilíbrio total é quando nada acontece, e o absoluto não existe. Em todo o caso, isso ninguém conseguiu observar. No mundo se observam constantemente oscilações, dia e noite, maré alta e maré baixa, nascimento e morte, e assim por diante. Até no vácuo acontece constante nascimento e aniquilamento de partículas elementares. Podemos imaginar o mundo como pêndulos, que oscilam, se extinguem e competem entre si. Cada pêndulo recebe impulsos dos vizinhos e lhes dá os seus. Uma das leis básicas que regem todo esse sistema complexo é a lei do equilíbrio. Em última análise, tudo caminha para o equilíbrio. Você mesmo também é um tipo de pêndulo. Se você decidir quebrar o equilíbrio bruscamente e pender para um lado, você se chocará contra os pêndulos vizinhos e com isso criará ao seu redor uma perturbação que depois se voltará contra você. O equilíbrio é desmanchado não só com ações, mas também com pensamentos. E não só porque pensamentos são seguidos de ações. Como você sabe, os pensamentos emanam energia. Toda manifestação material se estabelece numa base energética. E tudo que acontece no nível invisível se reflete no mundo dos objetos materiais visíveis. Pode parecer que a energia de seus pensamentos seja muito pequena para influenciar o mundo circundante. Tudo seria bem mais simples caso fosse assim. Vamos deixar de adivinhar o que acontece no nível energético para não nos atrapalharmos. Para os nossos objetivos basta aceitar um modelo simplificado de equilíbrio. Quando surge potencial energético excedente, surgem forças equilibradoras, dirigidas para afastar esse excesso. Potencial excedente é criado pela energia mental quando a um objeto é dada importância demais. Por exemplo, comparemos duas situações. Numa você está em pé no chão de sua casa, na outra, à beira de um abismo. No primeiro caso você não está nem um pouco preocupado. No segundo caso, a situação tem uma importância muito grande, basta um movimento descuidado que acontece a fatalidade. No nível energético, o fato de você simplesmente estar de pé tem o mesmo significado no primeiro e no segundo caso. Mas, encontrando-se à beira do abismo, você, com o seu medo, acumula tensão, criando desequilíbrio no campo energético. Imediatamente surgem forças equilibradoras, dirigidas a afastar esse potencial excedente. Você até pode sentir fisicamente sua ação. De um lado, a força inexplicável puxa para baixo, e do outro, puxa para afastar você da beirada. Pois, para afastar o potencial excedente do seu medo, é necessário que as forças equilibradoras o puxem para longe da beirada, ou o atirem para baixo e acabem com isso de vez. Essa ação você sente. No nível energético, todos os objetos materiais possuem importância igual.
Somos nós que lhes atribuímos qualidades: bom e mal, alegre e triste, atraente e repulsivo, bondoso e maldoso, simples e complexo e assim por diante. Tudo nesse mundo se submete à nossa valorização. A valorização em si não cria desequilíbrio no campo energético. Sentado na sua poltrona, você avalia: ficar sentado aqui é seguro, ficar de pé à beira de um abismo é perigoso. Mas no momento você não se preocupa com isso, pois simplesmente faz uma avaliação, pelo que o equilíbrio não é desfeito. O potencial excedente surge só no caso de ser atribuída demasiada importância à valorização. O tamanho do potencial cresce quando a valorização, por estar carregada de relevância excessiva, deturpar gravemente a realidade. Em geral, não temos condições de avaliar objetivamente as qualidades de um objeto caso esse seja muito importante para nós. Por exemplo, sempre supervalorizamos o objeto de nossa adoração e depreciamos o objeto odiado, ao objeto do medo atribuímos qualidades atemorizantes. Resulta que a energia mental busca atribuir artificialmente determinada qualidade onde esta qualidade de fato não existe. Nesse caso, cria-se potencial excedente que chama o vento das forças equilibradoras. A valorização que deturpa a realidade caminha em duas direções: atribui ao objeto qualidades extremamente repugnantes ou qualidades extremamente atraentes. O erro de valorização em si não desempenha papel algum. Prestem atenção mais uma vez. A valorização gera potencial excedente somente no caso em que essa tiver grande importância. Somente a importância que os assuntos e os objetos têm para você, concretamente, proporciona energia à sua valorização. Os potenciais excedentes, mesmo sendo invisíveis e intocáveis, desempenham um papel importante e ao mesmo tempo traiçoeiro na vida das pessoas. A ação das forças equilibradoras para afastar esses potenciais gera uma dose leonina de problemas. A perfídia dos potenciais consiste em que a pessoa acaba recebendo o resultado contrário ao desejado, tornando com isso totalmente incompreensível o que acontece. Daí surge a sensação de uma força inexplicável agindo, um tipo de lei da ruindade. Já tocamos essa questão quando discutimos por que recebemos aquilo que ativamente não queremos. Verifiquemos no próximo exemplo como nos escapa o que queremos. Há uma crença errônea de que se nos entregarmos plenamente ao trabalho, podemos alcançar grandes resultados. Do ponto de vista do equilíbrio, é totalmente evidente que dedicar-se ao trabalho significa colocar num prato da balança este trabalho e no outro todo o resto. O equilíbrio é desfeito e as consequências não tardam. O resultado será diametralmente oposto ao desejado. Caso para você trabalhar significa ganhar mais ou elevar sua qualificação profissional, então, é indispensável despender certo esforço, e nada de assustador acontecerá. Mas em tudo é necessário conhecer os limites. Se você sente que se cansa muito, que o trabalho se tornou um tormento, significa que precisa diminuir o ritmo ou mudar de trabalho. Esforços excessivos o conduzirão forçosamente a um resultado contrário. Verifiquemos como isso acontece. Além do trabalho, você possui um sistema determinado de valores: casa, família, diversão, tempo de lazer e assim por diante. Se você contrapôs o trabalho a tudo isso, criou no seu lugar um potencial muito forte. Tudo na natureza se dirige ao equilíbrio, ou seja, independentemente de sua vontade, surgirão forças que vão agir para diminuir o potencial excedente. Elas podem funcionar de formas bem diversas. Por exemplo, você adoece, e então nem se fala de trabalho. Você pode cair em depressão. Nem poderia ser de outra maneira, já que você se obrigou a fazer aquilo que lhe é penoso. Sua mente lhe afirma: vamos, precisa ganhar dinheiro. Mas a alma, consciente, se assombra. Será que é para isso que vim a este mundo, para sofrer e me atormentar? Para que preciso disso tudo? No final das contas, você acabará com um cansaço crônico, diante do qual nem dá para falar de qualquer desempenho no trabalho. Você terá a sensação de um peixe batendo contra o gelo, sem resultado algum. Ao mesmo tempo, você pode perceber que ao lado outras pessoas alcançam mais, se esforçando bem menos. Acontece que depois de alcançar certo grau de importância que você atribui ao seu trabalho, começa a passar do limite. Quanto mais peso você der ao trabalho, tanto mais problemas surgem. Você terá a impressão de que todos esses problemas são normais, fazem parte do processo.
Na verdade, serão bem menos numerosos se você baixar seu nível de importância. Há uma única dedução: precisa reavaliar conscientemente seu relacionamento com o trabalho, para afastar potencial excedente. É imprescindível ter tempo de lazer, quando você pode se ocupar com aquilo que lhe agrada, fora do trabalho. Quem não sabe descansar, desligar-se, não sabe trabalhar. Ao chegar ao trabalho, arrende-se. Dê suas mãos e sua cabeça, mas não o coração. O pêndulo do trabalho precisa de toda a sua energia, mas você veio a este mundo não só para trabalhar para ele. Sua eficiência no trabalho crescerá notavelmente quando você afastar seus potenciais excedentes e livrar-se dos pêndulos. Ao se arrendar, você age irrepreensivelmente. Você não permite pequenos deslizes passíveis de repreensão pela mediocridade. A impecabilidade trata de seu desempenho no trabalho. Arrendar-se não significa agir indolentemente sem responsabilidade. Significa agir sem se envolver, sem criar potenciais excedentes e, ao mesmo tempo, cumprir diligentemente tudo que é devido. Do contrário, podem surgir situações desagradáveis. Por exemplo, haverá pessoas ao seu redor que, diferente de você, mergulham de cabeça no trabalho. Elas sentirão inconscientemente que você se arrendou, ou seja, não se esforça demasiadamente e mesmo assim atua com eficiência. Essas pessoas esforçadas começarão a intuitivamente procurar um motivo para flagrar o concorrente em algum deslize. Basta você cometer um erro, elas imediatamente o atacarão. O erro será elementar e por isso lastimável. Por exemplo, você se atrasa, se esquece de alguma coisa ou negligencia. Se você estivesse atolado até o topo no trabalho, seu erro seria relevado. Mas agora eles o culpam por você não levar seu trabalho muito a sério. Situações semelhantes podem surgir não apenas no trabalho, mas na família e no círculo de amigos. Por isso é indispensável em qualquer situação em que você se arrenda cumprir suas obrigações precisamente, para que os outros não possam repreendê-lo. Seu observador interno, o guardião, deve cuidar de sua impecabilidade. Senão você se afundará de cabeça novamente no jogo. O guardião interno não tem nada com a divisão da personalidade. Você, no regime monocromático, apenas percebe por si mesmo o que e como faz. A isso voltaremos ainda nos próximos capítulos. Podemos contrapor, e como é, colocar sua alma na sua atividade. Depende de que atividade. Mergulhar no trabalho é justificável num caso apenas, se o trabalho for o seu objetivo. Vamos falar mais adiante sobre o que é o seu objetivo. Nesse caso, o trabalho serve de túnel que o leva ao seu êxito. Tal trabalho, ao contrário, provê de energia, proporciona alegria, inspiração e contentamento. Se você estiver entre aqueles raros felizardos que podem falar assim com convicção de seu trabalho, então você não precisa se inquietar com nada. Tudo que foi exposto se refere também ao estudo. Mais adiante nesse capítulo examinaremos diversas situações de vida nas quais se criam potenciais excedentes e quais são as consequências das ações das forças equilibradoras. Insatisfação e julgamento. Comecemos pela insatisfação consigo mesmo. Essa insatisfação se manifesta com as atitudes e qualidades pessoais, repelindo ativamente os próprios defeitos. Pode-se viver percebendo seus defeitos, mas sem torná-los complexos. Se os defeitos não o deixam em paz e adquirem grande significado, cria-se potencial excedente. As forças equilibradoras não são acionadas para afastar esse potencial. Sua ação pode ser direcionada para o desenvolvimento das virtudes ou para a luta com os defeitos. A pessoa, igualmente, tende a um ou a outro lado. Com maior frequência a pessoa escolhe a luta, e tal posição se volta contra ela mesma. É inútil encobrir os defeitos, mas afastá-los é difícil. O resultado é exatamente o contrário, e a situação se acentua. Por exemplo, ao tentar ocultar sua timidez, a pessoa se torna mais servil ainda ou, ao contrário, excessivamente desenvolta. Caso a pessoa esteja insatisfeita com seus feitos apenas ao ponto em que isso serve de impulso para o aperfeiçoamento, o equilíbrio não é abalado. O mundo circundante não é tocado, mas também o movimento interno do equilíbrio compensa com ações positivas. Se a pessoa começa a se ocupar com autodepreciação, magoar-se consigo mesma ou, pior ainda, se autopunir, surge uma instância perigosa de briga entre a alma e a razão. A alma não merece tal tratamento. Ela é autossuficiente e perfeita.
Todos os defeitos que você adquiriu são defeitos da razão, não da alma. Além do mais, é um tema tão grande e complicado que merece um livro à parte. Aqui vamos apenas notar que brigar consigo mesmo em nível superior não é vantajoso. A alma se fechará em si mesma, e a razão triunfará. Em seguida pode acontecer uma quebra na vida. Para que depois não haja necessidade de buscar a terapia, antes de mais nada solte-se e perdoe-se todos os defeitos. Se por enquanto você não consegue amar a si mesmo, pelo menos pare de lutar consigo e se aceite tal qual você é. Somente nesse caso a alma será aliada da razão. Essa é uma aliança muito poderosa. Tudo bem, dirá você, eu deixo todos os meus defeitos em paz e agora como vou adquirir merecimento? Pois não posso estagnar no meu desenvolvimento? Claro, desenvolva suas virtudes quanto lhe aprouver. Trata-se apenas de parar a guerra com seus defeitos. Em tal guerra você despende energia para a manutenção de um potencial excedente não só inútil como também prejudicial. Quando você finalmente recusar esta luta, a energia liberada será empregada no desenvolvimento de suas virtudes. Apesar de tudo isso soar simplesmente banal, muitas pessoas gastam enorme energia na luta consigo mesmas e no encobrimento de seus defeitos. Elas, como titãs, dedicaram a vida toda a sustentar esta carga. Basta apenas elas se permitirem ser elas mesmas e largarem o lenho pesado, imediatamente a vida se tornará notavelmente mais leve e simples. A energia empregada na luta com os defeitos será redirecionada para o desenvolvimento das virtudes. Além disso, os parâmetros dessa frequência correspondem às linhas da vida em que as virtudes superam os defeitos. Considere, por exemplo, como é possível mudar-se para as linhas de vida em que você tenha uma boa forma física, se todos os seus pensamentos giram em torno de defeitos corporais. Você obtém aquilo que ativamente não quer. Se, insatisfeito consigo mesmo, você entra em conflito com sua alma, na insatisfação com o mundo você entra em confronto com a maior força dos pêndulos. Você sabe que não há nada de bom em submeter-se à influência deles. E quanto à guerra com eles, melhor nem pensar. A insatisfação representa vibração bem material, cuja frequência combina com as linhas de vida nas quais aquilo que você não gosta aparece com mais intensidade. Sentindo atração por estas linhas, você fica mais insatisfeito ainda e assim continua até chegar até a linha na qual você, velho e doente, não tem forças para mudar coisa alguma. Resta encontrar consolo nas queixas desse mundo junto com seus pares e nas lembranças de como eram bons os velhos tempos. Cada geração está convicta de que a vida ficou pior. Não, a vida ficou pior somente para certa geração, e concretamente só para aqueles que se acostumaram a se debater em sua insatisfação com este mundo. Do contrário, a humanidade, após tantas gerações, apenas rolaria para o puro inferno. Um quadro desolador, não é? Esse é um primeiro aspecto da insatisfação com o mundo, que leva à crescente piora da vida. Há outro aspecto desse hábito prejudicial de manifestar insatisfação: abalo do estado de equilíbrio. Sua insatisfação cria potencial excedente no espaço energético ao redor, independentemente de ser justificada ou não. O potencial gera forças equilibradoras que buscarão restabelecer o equilíbrio. Seria saudável se estas forças agissem para modificar a situação para melhor. Mas, infelizmente, com maior frequência tudo acontece ao revés. As forças equilibradoras tentarão abordar você de modo que suas pretensões para este mundo tenham o menos peso possível. Isso lhes é bem mais fácil do que mudar tudo que lhe causa insatisfação. Imagine o que seria se o dirigente passasse a ativamente expressar insatisfação com tudo o que acontece em seu país. Aliás, nem importa se suas ações são boas ou más. Ele será afastado ou fisicamente aniquilado. A história toda é constatação disso. Em geral, a ação das forças equilibradoras será dirigida para diminuir a sua influência no mundo circundante. Isso é possível fazer de forma muito fácil e de diversas maneiras: seus deveres, seu trabalho, seu salário, sua casa, sua família, sua saúde e assim por diante. Percebe como as gerações anteriores chegam a esse tipo de vida? Agora examinemos essa questão de outro ângulo. Parece que se você se alegrar com o mundo ao redor, por analogia as forças equilibradoras devem se empenhar em estragar tudo ou empurrá-lo para mais longe. No entanto, não ocorre se, é claro, essa alegria não se transformar em alegria boba.
Em primeiro lugar, pela lei do transurfing, você irradia energia criativa que o transporta para linhas de vida confiáveis. Em segundo lugar, tal energia não cria aquele potencial destrutivo, o qual as forças equilibradoras procuram afastar. Não é à toa que diversas discussões filosóficas e religiosas concordam que o amor é uma força criativa, que cria o mundo. Esse é o conceito geral da palavra amor. Entende-se que forças equilibradoras são geradas pela força que cria o mundo. Elas procuram sustentar a ordem nesse mundo, e não podem se voltar contra a energia que as criou. Resulta que, do ponto de vista do transurfing, perturba-nos muito o hábito pernicioso de manifestar a insatisfação por diferentes miudezas. Ao contrário, o hábito de vivenciar pequenas alegrias até por razões pequenas é muito favorável. Deduzimos que é indispensável substituir o hábito antigo pelo novo. A técnica de substituição dos hábitos é muito simples. Primeiro, por mais banal que seja, não existe mal sem bem. Empenhando-se com o objetivo de, em qualquer manifestação que você considera desagradável, procurar momentos agradáveis, você vai conseguir sem esforço. Transforme isso num jogo. Jogando com frequência, você substitui o hábito nocivo por outro muito útil para você e terrível para os pêndulos destrutivos. Em segundo lugar, se de fato aconteceu algo ruim que impossibilita qualquer alegria, é possível usar o exemplo do rei Salomão. Ele usava um anel com uma inscrição na parte interna, oculta dos outros. Quando Salomão se deparava com algo ruim ou com um problema difícil de resolver, ele virava o anel e lia as seguintes palavras: "Isso também passará." O hábito de expressar a insatisfação foi elaborado na humanidade sob influência de pêndulos destrutivos, que se alimentam com energia negativa. Com um novo hábito você vai gerar energia boa que, com um fluxo poderoso, leva você para linhas de vida positivas. Convenhamos que, inspirado por perspectivas, você começa a praticar a técnica da substituição. Logo você vai perceber que se ocupa com isso cada vez menos e de vez em quando simplesmente se esquece que pretendia mudar o hábito. Isso é inevitável, pois o hábito se assentou fundo. Mal você dá uma brecha, o pêndulo imediatamente encontra uma razão para desmanchar você e você mesmo o notará, bastando alimentá-lo com a sua energia. Não se desespere. Se seu propósito for forte, você alcançará o que quer e os pêndulos destrutivos vão acabar deixando-o em paz. Basta lembrar-se com mais frequência do seu propósito. Todos somos hóspedes nesse mundo. Ninguém tem o direito de julgar aquilo que não criou. Essa afirmação precisa ser entendida à luz da relação com os pêndulos. Como já foi colocado, se você agir contra um pêndulo destrutivo que provoca sua insatisfação, só vai piorar sua situação. Não precisa ser ovelha cordata, mas reagir em confronto ativo com o mundo ao redor tampouco é produtivo. Se o pêndulo reage contra você pessoalmente, você pode usar o método de deixar passar ou deixar que ele se apague. Quando ele tenta puxá-lo para a luta com outro pêndulo, tente decidir se você precisa realmente disso. Mais uma vez voltamos ao exemplo da exposição da qual você não gostou. Esteja se sentindo em casa, mas não se esqueça de que está de visita. Ninguém tem o direito de julgar, mas cada um é livre para escolher. É vantajoso para o pêndulo que você expresse ativamente sua insatisfação. Para você é vantajoso simplesmente ir embora e escolher outra exposição. Prevejo a pergunta: e se não há para onde ir embora? Esse embaraço lhe inspiraram os pêndulos. Este livro está dedicado exatamente a como se livrar dessa limitação mentirosa. Relações de dependência. A idealização do mundo é o avesso da insatisfação. A visão das coisas adquire tons rosados, e muitos aparentam ser melhores do que na realidade. Como você sabe, quando parece que em algum lugar há alguma coisa que de fato não existe, surge potencial excedente. Idealizar significa supervalorizar, colocar no pedestal, adorar, idolatrar. O amor, criador e dirigente do mundo, difere da idealização em que o amor em sua essência é indômita, por mais paradoxal que pareça. Amor incondicional é um sentimento sem julgamento, maravilhamento sem adoração. Ou seja, o amor não cria relação de dependência entre aquele que ama e o objeto de seu amor. Esta fórmula simples ajuda a determinar onde termina o sentimento e começa a idealização. Imagine-se passeando por uma planície mergulhada em vegetação e flores.
Você admira essa fantástica paisagem, aspira o aroma do ar cheio de vida, a alma se enche de felicidade e paz. Isso é amor. Em seguida você começa a colher as flores, arranca-as, amassa-as com as mãos, sem lembrar que elas são vivas. Então as flores morrem lentamente. Depois lhe vem à cabeça que delas se pode fabricar perfumaria e cosméticos, ou apenas vender, ou estabelecer um culto às flores e inclinar-se diante delas como se fossem ídolos. Isso é idealização, porque, em qualquer caso, criam-se relações de dependência entre você e o objeto de seu amor passado, as flores. Desse amor, que existia naquele momento em que você apenas se deliciava com a visão da planície cheia de flores, não restou nem sinal. Você sente a diferença? Então, o amor gera energia positiva, que o leva para a linha de vida correspondente, mas a idealização cria potencial excedente, que gera forças equilibradoras que procuram afastá-lo. A ação das forças equilibradoras é diferente em cada um dos casos, mas o resultado é o mesmo. Em linhas gerais, podemos caracterizá-lo como destronar mitos. Esse destronamento acontece sempre, e dependendo do objeto e do nível de idealização, você obtém um resultado forte ou fraco, mas sempre desagradável. Assim se restabelecerá o equilíbrio. Se o amor passa para uma relação de dependência, inevitavelmente é gerado um potencial excedente. A vontade de ter aquilo que você não tem cria inversão atmosférica energética. As relações de dependência são determinadas por estabelecimento de condições do tipo: se você isso, então eu aquilo. Você pode dar quantos exemplos quiser. Se você me ama, então abandone tudo e vá comigo até o fim do mundo. Se você não se casar comigo, então você não me ama. Se você me elogiar, eu serei seu amigo. Se você não me entregar a sua pá, vou expulsá-lo da caixa de areia. E assim por diante. O equilíbrio é abalado no caso em que um se iguala ao outro ou se contrapõe. Nós somos assim, eles são diferentes. Por exemplo, orgulho nacional, em comparação com quais nações? Sentimento de baixa estima, em comparação com quem? Se existe contraposição, as forças equilibradoras obrigatoriamente se ligam no trabalho para afastar o potencial, seja agradável, seja desagradável. Já que o potencial quem cria é você, a ação das forças será dirigida, antes de mais nada, contra você. A ação é dirigida para espalhar os sujeitos da contradição, ou para unir para uma concordância abrangente ou um embate. Todos os conflitos se baseiam em comparações e contraposições. Primeiro se faz uma afirmação fundamental: eles não são como nós. Depois isso se desenvolve: eles têm mais do que nós precisamos tirar deles. Eles têm menos que nós, somos obrigados a lhes dar. Eles são piores que nós, precisamos mudá-los. Eles agem diferente de nós, precisamos fazer alguma coisa com isso. Todas essas comparações em diversas variantes levam de um jeito ou de outro ao conflito, a começar pelo desconforto anímico pessoal e a terminar com guerras e revoluções. As forças equilibradores procuram afastar as contraposições que surgem com a ajuda de adequação ou confronto. Mas porque nessas situações sempre é possível se alimentar com energia, os pêndulos preferem conduzir ao confronto. Agora vamos examinar exemplos de idealização e suas consequências. Idealização e supervalorização. Supervalorização é atribuir à pessoa qualidades que de fato não possui. No nível mental, isso se manifesta como ilusões aparentemente inofensivas. Mas no nível energético, surge potencial excedente. O potencial é criado sempre que há excesso de quantidade ou qualidade. Supervalorização é exatamente a modelagem mental e concentração de determinadas qualidades quando elas de fato não existem. Aqui há duas variantes. A primeira variante é quando o local está ocupado, ou seja, há uma pessoa concreta, a quem são atribuídas qualidades que não lhe pertencem. Para afastar a discrepância que surge, as forças equilibradoras devem criar a contraparte. Por exemplo, um jovem romântico e sonhador desenha em sua imaginação a sua amada como anjo de beleza pura. Na realidade, ocorre que ela é um ser plenamente terreno, gosta de se divertir e não está nada inclinada a compartilhar os sonhos do jovem apaixonado. Em qualquer outro caso, quando a pessoa cria um ídolo e o coloca no pedestal, cedo ou tarde acontece o desfazimento do mito. Nesse âmbito destaca-se a história de Karl May, autor de famosos romances sobre o Oeste Selvagem,
criador de heróis como Mão de Ferro, Winnetou e outros. May escreveu todos os romances em seu nome, criando assim a impressão de ele ter participado de fato em todos os acontecimentos e era uma personalidade verdadeiramente notável e merecedora de admiração. A obra de Karl May é tão viva e colorida, como se pudesse escrevê-la somente um participante real dos acontecimentos. Você lê seus livros como se estivesse assistindo a um filme. O assunto é tão envolvente que Karl May foi batizado de Alexandre Dumas alemão. Numerosos admiradores de Karl May estavam totalmente convencidos de que ele é o famoso Western Man, Mão de Fogo, como ele o retratava em seus livros. Ideias diferentes dessa os leitores não eram capazes de aceitar, pois eles encontraram um objeto de admiração e imitação, e quando o ídolo vive ao lado, isso evoca maior interesse ainda. Qual foi sua surpresa quando souberam que Karl May nunca esteve na América, e algumas obras foram criadas na prisão? Aconteceu o desfazimento do mito e os adoradores se converteram em odiadores. Quem é culpado? Pois eles mesmos criaram o ídolo e estabeleceram uma relação de dependência. Você é o nosso herói com a condição de que tudo isso seja verdade. Na segunda variante, quando no lugar das qualidades ilusórias criadas artificialmente não há nenhum objeto, aparecem sonhos cor-de-rosa e castelos no ar. O sonhador paira nas nuvens, tentando fugir da realidade adversa e cria assim potencial excedente. As forças equilibradoras, nesse caso, para derrubar os castelos no ar, farão com que o romântico se defronte sempre com a realidade crua. Mesmo que ele consiga atrair para sua ideia uma multidão e criar um pedúlo, a utopia está condenada, porque o potencial excedente surgiu no vazio, e as forças equilibradoras cedo ou tarde deterão este pedúlo. Mais um exemplo de quando o objeto da supervalorização existe somente como ideal. Digamos que uma mulher pinte em sua imaginação um retrato do marido ideal. Quanto mais se convencer de que ele precisa ser exatamente assim, tanto mais forte é o potencial excedente criado. Ora, só pode apagá-lo um sujeito com as qualidades diametralmente opostas. Depois lhe resta apenas a pergunta: onde é que eu estava com os meus olhos? Ao contrário, se a mulher ativamente odeia a bebedeira e a grosseria, ela cai na armadilha e acha um alcoólatra e grosseira. A pessoa recebe aquilo que ativamente rejeita, pois irradia energia mental na frequência de sua antipatia, além de criar potencial excedente. A vida costuma juntar pessoas totalmente diferentes, que parecem não combinar. Assim as forças equilibradoras, confrontando pessoas com potenciais opostos, tentam apagá-los. A ação dessas forças aparece com mais intensidade nas crianças porque energicamente elas são mais sensíveis do que os adultos, e se portam com sinceridade. Se alguém elogia demais uma criança, ela começa imediatamente a fazer manha. E se você se puser a bajular na frente da criança, ela o despreza ou, pelo menos, não vai respeitar você se com todas as forças procura fazer do pequeno um rapazinho bem educado, é acento agudo mais provável que ele se meta com má companhia na rua. Se tentar modelá-lo em menino prodígio, ele vai perder todo o interesse pelo estudo. Quanto mais ativamente você o atolar com todo tipo de cursos e escolas, tanto mais provável ele crescer como personalidade cinzenta. O melhor princípio educacional e a melhor relação com as crianças, mas não só isso, que não geram potencial excedente é tratá-las como hóspedes, dar atenção, respeito e liberdade de escolha, sem permitir que se sentem na sua cabeça. A relação precisa ser construída pela mesma analogia na qual você também não passa de um hóspede neste mundo. Se você assumir as regras do jogo e não se lançar aos extremos, você poderá escolher tudo o que existe nesse mundo. Tratamento positivo entre as pessoas é acento agudo teátil disseminado quanto o negativo. Na situação dada, observa-se certo equilíbrio. Existe o ódio e existe o amor. Uma relação direta e boa não faz surgir potencial excedente. O potencial surge quando acontece pronunciado deslocamento da valorização relativa ao tamanho nominal. O marco zero na escala do deslocamento pode ser considerado o amor incondicional. Como você sabe, com ele não surgem relações de dependência e o potencial excedente não é criado. Mas tal amor em estado puro é acento agudo muito raro. O mais importante é que é acrescentada ao amor incondicional a prerrogativa do direito de possuir, depender e supervalorizar.
É difícil recusar o direito de possuir. Possuir o objeto do amor é acento agudo BEM verdadeiro e em geral aceito como normal, enquanto não atinja dois extremos. O primeiro extremo, o desejo de possuir o objeto do amor que nem lhe pertence e nem desconfia desse seu desejo. Você, é claro, entende que eu considero não apenas o aspecto físico da posse. Esse é um caso clássico de amor unilateral. Amor não correspondido sempre tem causado muito sofrimento. No entanto, o mecanismo não é acento agudo tão simples como parece. Lembremos novamente o exemplo das flores. Você gosta de passear entre elas e apreciá-las, mas nunca cogitou se elas o amam. Agora tente imaginar. O que as flores pensam de você. Surgem diversas suposições não boas como medo, apreensão, inimizade, indiferente. E por que elas deveriam amar você? Ou então, você se inflamou com o desejo de segurá-las na mão, mas isso é acento agudo proibitivo, pois elas crescem na colina ou seu preço é acento agudo muito alto. Isso já não é amor, mas relação de dependência, e você já está sendo tomado por emoções negativas. E assim, de um lado se encontra o objeto de seu amor e do outro, você quer possuí-lo, criando potencial energético. Podemos supor que esse potencial vai atrair para você o objeto desejado, como massas de ar que se dirigem do âmbito de pressão maior para o de pressão menor. Mas não é assim. Para as forças equilibradoras não importa com que ajuda vai ser alcançado o equilíbrio, por isso elas podem escolher outro caminho, afastar o objeto de seu amor mais ainda, e neutralizar você, quebrando seu coração. Além disso tudo, diante dos menores fracassos você tenderá a dramatizar cada vez mais a situação. Ela não me ama. Por isso essas ideias o transportarão para a linha de vida na qual o amor recíproco está muito distante. Quanto mais forte for o desejo de posse ou de amor recíproco, tanto mais forte a ação das forças equilibradoras. É claro que se elas escolherem a direção que aproxime você do ser amado, a história tem um final feliz. É fácil determinar a direção da ação das forças equilibradoras bem no início do nascimento do amor. Se o impulso de adquirir a reciprocidade não o deixa em paz e desde o início algo não dá certo, quer dizer que é acento agudo preciso modificar a taíca. Ao amar, sem exigir retorno, é possível deslocar as oscilações instáveis das forças equilibradoras e obrigá-las a trabalhar para você. Do contrário, a situação se precipita fora do controle e será quase impossível mudar qualquer coisa. A dedução é única. Querendo alcançar a reciprocidade, é acento agudo preciso amar sem tentar ser amado. Nesse caso, primeiro, não se cria potencial excessivo, não surgem aqueles 50% de probabilidade de que as forças equilibradoras agirão contra você. Segundo, se você não tenciona receber reciprocidade, não surgem tampouco pensamentos dramáticos descontrolados sobre amor não correspondido, e sua frequência não o puxa para as linhas de vida correspondentes. Ao contrário, se você apenas ama sem pretender direito de posse, os parâmetros da vibração satisfazem aquelas linhas de vida nas quais existe a reciprocidade. Pois diante do amor correspondido tampouco há relação de dependência. Se você já possui de qualquer maneira, não há razão para se preocupar com o direito de posse. Imagine que suas chances aumentam só porque você declina o direito de posse. Além do mais, o amor incondicional é uma enorme raridade, e só isso já voca vivo interesse e simpatia. Será que para você mesmo não seria agradável que alguém o ame simplesmente assim, sem pretender coisa alguma? O segundo extremo do direito de posse é, claro, o ciúme. Nesse caso, as forças equilibradoras também possuem duas variantes de ação. Se o objeto do amor já lhe pertence, então a primeira variante vai aproximá-lo ainda mais. De fato, certas pessoas até gostam de um pouco de ciúme da outra parte. Mas a outra variante de ação das forças equilibradoras chega a acento grave destruição daquilo que gerou o ciúme, ou seja, o próprio amor. É o mesmo que passar da fruição do aroma das flores vivas para a produção de perfume delas. Tudo que foi exposto cabe igualmente aos homens e a mulheres. Mas ainda não acabou. Voltaremos a essa questão quando passarmos por outros conceitos do transurfing. Tudo é acento agudo simples e complexo ao mesmo tempo. Complexo porque o apaixonado perde a capacidade de raciocinar claramente e essas recomendações, provavelmente, serão desconsideradas. Mas eu não vou me deixar perturbar por isso, pois recuso o direito de possuir o seu reconhecimento. Desprezo e vanglória.
Julgar os outros, especialmente desprezar, é uma forma muito forte de destruir o equilíbrio. No plano energético, não existe pessoas boas ou más. Há apenas aquelas que se submetem às leis da natureza e aquelas que introduzem a indignação no estado de coisas estabelecido. Esses últimos sempre acabam submetidos à ação das forças que buscam restabelecer o equilíbrio. É claro que frequentemente surgem situações em que a pessoa merece ser julgada. Mas justamente por você, não é uma questão a celebrar. Se a pessoa prejudicou você, antes de mais nada, ela abalou o equilíbrio, e você não é fonte de potencial doente, e sim a arma das forças que buscam restabelecer o equilíbrio. Quando o perturbador da paz recebe o que merece, se você disser tudo o que pensa dele, irá assumir determinadas ações em âmbitos racionais. Mas se o objeto de seu julgamento não lhe fez concretamente nenhum mal, quer dizer que não cabe a você culpá-lo. Abordemos essa questão de forma puramente material. Concorda que é totalmente razoável sentir ódio do lobo, que caçou uma ovelha, quando você assiste a isso pela televisão. O sentimento de justiça o impele constantemente a julgar diversas pessoas. Por fim, isso se torna rapidamente um hábito, e muitos, com o passar dos anos, se transformam em acusadores profissionais. Na maioria das vezes, você não obtém a compreensão do que levou a pessoa a agir assim. Talvez, no lugar dela você agiria pior ainda? Então, com tal julgamento você cria potencial excedente ao redor de si mesmo. Assim também acontece que, na mesma medida que o julgado é ruim, você precisa ser bom. Uma vez que ele tem chifres e cascos, você precisa ser um anjo. Como você não tem asas, entram em ação forças que procuram restabelecer o equilíbrio. Os métodos dessas forças serão diferentes em cada situação concreta. Mas o resultado, por sua vez, será o mesmo. Você recebe um soco na cara. Dependendo da força e da forma de julgamento, esse soco pode ser mal perceptível, ou tão forte que você acabe se encontrando na pior das linhas de vida. Você mesmo pode compor uma longa lista de formas de julgamento e suas consequências, mas em prol da clareza darei alguns exemplos. Nunca despreze as pessoas por qualquer motivo que seja. Esse é um perigoso modo de julgar, pois, pelas ações equilibradoras, você pode acabar no lugar daquilo que despreza. Para as forças, esse é um modo direto e simples de restabelecer a harmonia perturbada. Você despreza os pobres e os mendigos? Você mesmo pode perder dinheiro e casa, assim o equilíbrio é restabelecido. Você despreza pessoas com defeitos físicos? Sem problema, para você também se encontrará um acidente. Você despreza alcoólatras e drogadictos? É fácil você acabar no lugar deles. Pois as pessoas não nascem assim, mas acabam sendo por força de diferentes condições de vida. Então por que essas condições devem contornar você? Jamais julgue seus colegas de trabalho, pelo que for. No melhor dos casos, você cometerá os mesmos erros. No pior, pode surgir um conflito que nada de bom lhe trará. Você poderá ser lançado fora do emprego mesmo se tiver absoluta razão. Se você julgar outra pessoa só porque não gosta dela, como ela se veste, você mesmo se posiciona na escada, bom, mal, no degrau abaixo dela, porque você irradia energia negativa. Se a pessoa se orgulha de seus sucessos ou está enamorada de si mesma, não há nada de mal nisso. O amor incondicional é autossuficiente, por isso não perturba ninguém. O equilíbrio é rompido somente no caso em que a autoestima exagerada se contrapõe à relação desdenhosa com as fraquezas dos outros, defeitos ou apenas realizações medíocres. Então o amor por si mesmo se transforma em egocentrismo e o orgulho em vanglória. O resultado da ação das forças equilibradoras será novamente um soco na cara. Desprezo e vanglória são vícios humanos. Os animais nem sabem o que é isso. Eles são regidos por propósitos do bem comum e com isso cumprem os ditames da natureza perfeita. A natureza selvagem é mais perfeita que a razão humana. O lobo, como qualquer predador, não sente ódio nem desprezo por sua presa. Tente sentir ódio e desprezo por uma almôndega. Mas as pessoas constroem seus relacionamentos sobre complexos potenciais excedentes. A grandeza dos animais e dos vegetais consiste em que eles não têm consciência dela. A consciência trouxe ao ser humano tanto qualidades vantajosas quanto lixo prejudicial como vanglória, desprezo, complexo de culpa e baixa autoestima. Superioridade e inferioridade.
O sentimento de superioridade ou de inferioridade indica a relação de dependência em seu estado puro. Suas qualidades se contrapõem às qualidades dos outros, por isso, inevitavelmente se cria potencial excedente. No nível energético, não importa se você expressa sua superioridade em público ou se, em segredo, você se congratula na comparação com os outros. Não há necessidade de demonstrar que sua nítida expressão de superioridade não lhe trará nada além da inimizade dos circundantes. Comparando-se com os outros em favor de si mesmo, a pessoa busca se firmar artificialmente usando os outros. Tal busca sempre cria potencial, mesmo que não passe de uma sombra de megalomania, sem expressão nítida. A ação das forças equilibradoras, nesse caso, sempre se manifestará como um tapa na cara. Compreende-se que, ao se comparar com o mundo circundante, a pessoa tenta provar a sua importância. Mas a autoafirmação por conta da comparação é ilusória. De forma análoga, a mosca tenta passar pelo vidro quando ao lado há uma fresta aberta. Quando a pessoa busca declarar ao mundo a sua importância, gasta energia para sustentar potencial excedente criado artificialmente. A autorrealização, ao contrário, desenvolve merecimentos reais, por isso a energia não é gasta à toa e não gera potencial danoso. Você poderá achar que a energia empregada no confronto é desprezível. Na verdade, essa energia excedente é suficiente para sustentar um potencial bem forte. A intenção de dirigir a energia para uma ou outra direção faz o papel principal nesse contexto. Se o motor for a vontade de adquirir merecimentos, a intenção leva a pessoa adiante. Mas se o objetivo for demonstrar ao mundo suas regalias, permanecerá no mesmo lugar, criando forças equilibradoras. As opções são duas: ou avivar as cores esmaecidas do mundo ao redor ou apagar o brilho da estrela insubstituível. A primeira variante, sem dúvida, é muito laboriosa. Resta apenas a segunda. As forças equilibradoras têm de sobra modos para realizar isso. Para elas não é obrigatório retirar o amante das regalias. Basta oferecer-lhe qualquer aborrecimento amargo para que ele baixe a crista. Frequentemente recebemos diferentes aborrecimentos, problemas e obstáculos como inevitáveis características desse mundo. E quem não se surpreende de que todos eles, a começar pelos pequenos e terminar com os grandes, são inevitáveis companheiros de cada um no decorrer de sua vida. Todos se acostumaram a que o nosso mundo é assim mesmo. Na verdade, os aborrecimentos constituem uma anomalia e não um fato normal. De onde vem e por que acontece justamente com você costuma ser impossível determinar por meios lógicos. Então, a maioria dos aborrecimentos, de um jeito ou de outro, é provocada por ações das forças equilibradoras para afastar potenciais excedente, criados por você ou por pessoas de seu ambiente. Você mesmo não percebe que cria potenciais excedentes, depois aceita os aborrecimentos como um mal inevitável e não entende que é a ação de forças equilibradoras. Você pode se livrar da maior parte dos aborrecimentos se você se livrar dos esforços titânicos dirigidos para a sustentação de potenciais excedentes. A energia titânica é usada não só para nada, como também modifica as forças equilibradoras de maneira a obter um resultado contrário ao pretendido. Dessa maneira, é indispensável parar de se debater como mosca contra o vidro e redirecionar a intenção para desenvolver qualidades, sem se preocupar com sua localização na escada da perfeição. Tendo tirado das costas a carga da preocupação, você se livra da influência das forças equilibradoras. Haverá menos problemas e, em seguida, aumentará a confiança nas forças próprias. Do outro lado, é preciso afugentar a menor pretensão de controlar o mundo circundante. Independentemente da localização na escada social de tal posição, você sai no lucro. Tentativas de mudar o mundo circundante desfaz o equilíbrio. A intromissão ativa na ordem do mundo nesse ou naquele grau engajar o interesse da maioria das pessoas. Transurfing permite escolher o destino, sem com isso tocar os interesses de ninguém. Isso é muito mais eficiente do que agir com esforço para vencer obstáculos. O destino está de fato em suas mãos, mas apenas no sentido de que a você é dado escolher e não modificar. Agindo a partir da posição de criador do destino no sentido literal, muitas pessoas aguentam a luta. No transurfing não há lugar para a luta, por isso você pode enterrar o machado de guerra, aliviado. Por outro lado, recusa da superioridade não tem nada em comum com o autodesprezo.
Desvalorizar suas qualidades é o mesmo que supervalorizar, ao contrário. No nível energético, não importa se o sinal é positivo ou negativo. O tamanho do potencial emergente é diretamente proporcional à importância da valorização substituída. Ao confrontar a importância, as forças equilibradoras agem de modo a derrubá-la do pedestal. No caso de complexo de inferioridade, elas obrigam a pessoa a tentar de todas as maneiras suspender as qualidades artificialmente inferiorizadas. As forças equilibradoras costumam agir rudemente, sem se importar com a delicadeza das relações humanas. Por isso a pessoa se porta de forma inautêntica, com isso acentuando ainda mais aquilo que tenta encobrir. Por exemplo, os adolescentes podem se conduzir bruscamente, com isso mesmo evocando insegurança neles. Os tímidos podem se conduzir de forma solta para esconder sua timidez. As pessoas de baixa autoestima, desejando mostrar seu melhor lado, podem se conduzir de forma constrita ou fingida. E assim por diante. Em qualquer caso, a luta com seu complexo traz consequências ainda mais desagradáveis do que o próprio complexo. Assim você entende que essas tentativas são infrutíferas. Lutar com o complexo de inferioridade é doentio. A única forma de evitar suas consequências é afastar o próprio complexo. No entanto, livrar-se dele é bastante complicado. Convencer-se de que está tudo perfeito também é doentio. Você não conseguirá se enganar. Aqui pode ajudar a técnica de slides, que conheceremos mais adiante. Nesta etapa, basta esclarecer que a preocupação com seus defeitos em comparação com as qualidades dos outros funciona da mesma maneira que o desejo de mostrar sua grandiosidade. O resultado será contrário à intenção. Não imagine que todos à volta atribuam aos seus defeitos a mesma importância que você atribui. Na verdade, cada um se ocupa apenas consigo mesmo, por isso é possível descartar tranquilamente a carga titânica de seus ombros. O potencial excedente desaparecerá, as forças equilibradoras deixarão de piorar a situação, e a energia liberada será direcionada para o desenvolvimento das qualidades. Trata-se de, ao lutar com seus defeitos, não tentar encobri-los e sim compensá-los por outras qualidades. A ausência de beleza pode se compensar com encanto. Com certas pessoas com aparência pouco atraente basta começar a conversar, que o interlocutor se encanta totalmente. Defeitos físicos compensam-se com autoconfiança. Quantos personagens notáveis na história possuíam aparência nada atraente? A incapacidade de falar solto pode ser substituída pela capacidade de ouvir. O provérbio, todos mentem, mas isso nada muda, pois ninguém escuta ninguém. Seu discurso pode interessar os outros, mas só como última opção. Todos, assim como você, se ocupam exclusivamente consigo mesmos, com seus problemas, por isso um bom ouvinte para quem se pode derramar tudo é um verdadeiro tesouro. Aos tímidos podemos aconselhar que protejam essa sua qualidade como um tesouro. Acreditem, a timidez possui um encanto secreto. Quando você desistir de lutar com sua timidez, ela vai parar de parecer um desajeito e você notará que as pessoas sentem simpatia por você. Mais um exemplo de compensação. A exigência intencional de ser proeminente muito frequentemente impele as pessoas a imitar aqueles que conseguiram o título de proeminentes. A insensata cópia do cenário do outro cria nada mais que uma paródia. Cada um possui o seu cenário. A você basta escolher o seu credo e viver de acordo com ele. Imitar os outros a alcançar o status de proeminente significa usar o método da mosca que se debate contra o vidro. Por exemplo, no grupo de adolescentes se torna líder aquele que vive de acordo com o seu credo. O chefe se tornou tal, porque ele mesmo se libertou da obrigação de se aconselhar com os outros sobre como deve se conduzir. Ele não tem a necessidade de imitar quem quer que seja, ele simplesmente determinou para si uma avaliação merecedora, ele mesmo sabe o que fazer, não se perde diante de ninguém, não tenta provar nada a ninguém. Dessa maneira ele é livre dos potenciais excedentes e recebe as recompensas merecidas. Tornam-se líderes em qualquer grupo aqueles que vivem de acordo com o seu credo. Se a pessoa se libertou da carga de potenciais excedentes, não precisa largar nada, é livre por dentro, autoconfiante e possui mais energia. Precisamente esses atributos em comparação com o resto dos membros do grupo a tornam seu líder. Percebe onde se encontra a fresta no vidro? Talvez você pense que, tudo isso não se refere a mim,
pois eu não sofro disso. Não tente se enganar. Qualquer pessoa numa medida ou noutra tende a criar potenciais excedentes ao redor de sua persona. Em geral, se você se ativer a princípios do transurfing, o complexo de inferioridade ou de superioridade simplesmente desaparecerá de sua vida. Desejo de ter e de não ter. Quem muito quer pouco consegue. Esse provérbio infantil tem certo fundamento, mas eu o parafraseio assim: quanto mais quiser, menos receberá. Quando você quer algo de forma intensa demais, pronto a colocar tudo na mesa, você cria um enorme potencial excedente que perturba o equilíbrio. As forças equilibradoras jogam você para uma linha de vida na qual não existe nem traço do objeto desejado. Se pintarmos o quadro da conduta da pessoa tomada pelo desejo, no nível energético, resultará a seguinte imagem. Um javali tenta capturar um pássaro azul. Ele quer muito obtê-lo e com isso se lambe, guincha e cutuca o chão impacientemente. Então o pássaro sai voando. Se o caçador passear ao lado do pássaro com ar desinteressado, tem grandes chances de capturá-lo pelo rabo. Podemos distinguir 3 formas de desejo. A primeira é quando o desejo forte passa a ser uma intenção firme de ter e agir. Então o desejo se realiza. O potencial do desejo então se dispersa porque sua energia foi empregada na ação. A segunda forma é um desejo angustiante e inoperante, que cria por si um potencial excedente em estado puro. Ele pende num campo energético e, no melhor dos casos, gera inutilmente a energia do desejador, no pior dos casos, atrai diferentes aborrecimentos. A mais rude é a terceira forma, quando o forte desejo passa a ser dependência do objeto de desejo. Elevada importância cria automaticamente a relação de dependência, que gera um forte potencial excedente, que evoca a mesma contraposição de forças equilibradoras. Costumam ser criadas situações tais como: se eu conseguir isso, minha situação será bem melhor. Se eu não conseguir isso, minha vida vai perder todo o sentido. Se eu o fizer, mostrarei para mim e para todos o meu valor. Se eu não o fizer, não valho nem um tostão. Se eu obtiver isso, será muito bom. Se eu não o obtiver, será muito ruim. E assim por diante em diversas variações. Ligando-se na relação de dependência do objeto de desejo, você é atraído para dentro de um redemoinho tão violento que vai se esgotar na luta pelo que deseja. No final das contas, você não obterá nada e dispensará qualquer desejo. O equilíbrio é restabelecido e, para as forças equilibradoras, tanto faz que você sofreu com isso. Mas isso aconteceu por causa de sua forte exigência que o desejo se realizasse. O desejo acabou ficando num prato da balança e tudo o resto, no outro. Somente a primeira forma está apta a ser realizada, quando o desejo se torna intenção pura, livre de potenciais excedentes. Todos nós estamos acostumados a que nesse mundo é preciso pagar por tudo, nada é de graça. Na verdade, choramos somente por causa dos potenciais excedentes, que nós não criamos. No espaço das variantes tudo é gratuito. Já que nos expressamos nesses termos, como pagamento pela realização do desejo aparece a ausência de importância e de relações de importância. Para passar para a linha de vida na qual aquilo que se deseja se torna realidade, basta a energia da intenção pura. Falaremos mais tarde sobre intenção. Agora só anotaremos que a intenção pura é a característica do desejo e da ação na ausência da dependência. Por exemplo, a intenção livre de ir até a banca de jornal em busca de um jornal é pura. Quanto mais valorizado for um fenômeno, tanto mais provável seu insucesso. Se você der importância muito grande ao que você possui, e o valoriza muito, então é mais provável que as forças equilibradoras o tirem de você. Se aquilo que você quer obter também for muito importante, então não espere obtê-lo. É indispensável baixar o nível de importância, de significado. Por exemplo, você está maluco pelo seu carro novo, tira o pó, cuida, respeita, tem medo de riscar, cuida e idolatrar. Resulta um potencial excedente. Foi você que deu tanta importância à máquina. Na verdade, no campo energético sua importância é igual a zero. Resulta, infelizmente, que as forças equilibradoras logo vão encontrar um desordeiro que irá estragar sua máquina. Ou você mesmo, sendo demasiado cuidadoso, vai acabar se descuidando. Basta parar de adorar sua máquina e começar a se relacionar com ela de forma comum, que o perigo diminui.
Relacionar-se de forma comum não significa displicência. Você pode cuidar da máquina sem fazer dela um ídolo. Há outro aspecto do forte desejo de possuir. A opinião. Basta querer muito que é possível obter tudo, pressupõe que um desejo muito forte o levará para a linha de vida na qual isso se cumprirá. Mas não é assim que acontece. Se o seu desejo passou à dependência, que é um tipo de psicose, o impulso histérico de conseguir o que quer não importa por que meio significa que na sua alma você não acredita em sua realização, portanto, emite a vibração de fortes obstáculos. Quando não há fé, você tenta com todas as suas forças se convencer, reforçando os potenciais ainda mais. Há o perigo de você gastar a vida toda na sua obra de vida. A única atitude possível é diminuir a importância do objetivo. Caminhar em sua direção como se vai à banca buscar jornal. Um forte desejo de evitar algo se torna uma continuação lógica da insatisfação com o mundo circundante ou consigo mesmo. Quanto mais forte a exigência, tanto mais poderoso o potencial excedente. Quanto mais você não quer algo, tanto mais provável o confronto. Para as forças equilibradoras, tanto faz como será alcançado o equilíbrio. É possível alcançá-lo de duas maneiras, ou afastar você do confronto ou provocar o confronto. É melhor recusar conscientemente o aborrecimento para não criar potencial. Mas isso ainda não é tudo. Quando você pensa naquilo que não quer, você emite energia na frequência daquela linha onde isso inevitavelmente acontece. Você sempre consegue aquilo que ativamente não quer. Acontece literalmente o seguinte: alguém se encontra numa recepção solene no consulado, tudo ao redor é elegante, sofisticado e adequado. De repente ele começa a agitar as mãos, bater os pés e gritar desesperadamente que não quer que o levem imediatamente para fora do lugar. Com certeza aparecem guardas, levam o esquisitão pelos braços, ele resiste e berra, mas é conduzido imediatamente para fora. É um quadro exagerado para a realidade, mas no nível energético, tudo acontece com a mesma intensidade. Examinemos mais um exemplo. Digamos que no meio da noite você é acordado por barulho no vizinho. Você quer dormir, amanhã precisa ir trabalhar, mas lá o divertimento está a toda. Quanto mais intensamente você quiser que eles calem a boca, tanto mais probabilidade que isso ainda se estenda por um bom tempo. Quanto mais você se irritar, tanto mais enfática se tornará a festa. Se você odiá-lo suficientemente, podemos garantir que noites assim se repetirão com mais e mais frequência. Para a solução desse problema pode-se aplicar o método de derrubada ou extinção do pêndulo. A extinção acontecerá no caso de você tratar a situação com ironia. E é possível simplesmente ignorar, não esboçar nenhuma emoção nem interesse. Daí acontece o desabamento do pêndulo, e nem o potencial surgirá. Fique tranquilo em saber que você tem escolha e sabe como utilizá-la. Logo os vizinhos se cansam. É assim que funciona, pode acreditar. Agora você pode analisar ao que você mesmo atribuiu importância e quais os problemas que resultaram para você. Se as coisas andam mal mesmo, cuspa na importância, tire de si a relação de dependência e teimosamente transfira a energia boa. Quanto pior agora, tanto melhor. Como é possível avaliar a situação se você acha que sofreu uma enorme derrota? Alegre-se. Nisto as forças equilibradoras estão do seu lado, porque sua tarefa é compensar o mal com o bem. O mal não pode dominar o tempo todo, assim como não é possível o bem dominar o tempo todo. Ninguém pode voar na crista da onda a vida toda. No nível energético, isso parece assim mesmo. Você foi atacado, xingado, tiraram tudo de você, lhe deram uma surra, e depois lhe enfiaram um saco de dinheiro. Quanto maior a perda, tanto mais dinheiro você encontrará dentro do saco. Sentimento de culpa. O sentimento de culpa é potencial excedente em estado puro. Acontece que na natureza não existe julgamento de bom ou mal. Atos bons e atos maus são equivalentes para as forças equilibradoras. O equilíbrio é restabelecido em qualquer situação na qual surge potencial excedente. Você agiu mal, reconheceu isto, sentiu culpa, é preciso me castigar, e criou o potencial. Você agiu bem, reconheceu isto, sentiu contentamento consigo mesmo, é preciso me premiar, e também criou o potencial. As forças equilibradoras não entendem o que merece castigo e o que merece recompensa. Elas apenas afastam os desníveis criados no campo energético.
O resultado do sentimento de culpa sempre será o castigo de uma forma ou de outra. Mas se não existe, então o castigo pode não ocorrer. Infelizmente, sentir orgulho por um ato bom também atrai castigo, e não recompensa. Pois para as forças equilibradores é indispensável afastar o potencial excedente do orgulho, e a recompensa só vai reforçá-lo. O sentimento de culpa induzido, ou seja, trazido de fora por pessoas corretas, cria potencial ao quadrado, pois a pessoa já sofre com o peso da consciência e ainda desaba a raiva dos justiceiros. Finalmente, o sentimento de culpa sem fundamento, ligado com a tendência inata de reagir a tudo, cria o maior potencial excedente. Nesse caso, não vale a pena sofrer com o peso da consciência, pois a razão foi inventada. O complexo de culpa pode estragar bastante a vida, porque essa pessoa se submete constantemente à ação das forças equilibradoras, ou seja, de todo tipo de castigo pela culpa imaginada. É por isso o provérbio: atrevimento é a segunda felicidade. Por lei, as forças equilibradores não tocam as pessoas que não sofrem com o peso da consciência. Ora, desejamos tanto que Deus castigue os malfeitores. Parece que a justiça deve imperar e o mal deve ser castigado. No entanto, na natureza não há sentimento de justiça, por mais cruel que pareça. Ao contrário, nas pessoas direitas com inato sentimento de culpa constantemente desabam sempre novos infortúnios, mas os malfeitores cínicos e sem consciência passam incólumes e ainda por cima, são bem-sucedidos. O sentimento de culpa consciente ou inconsciente inevitavelmente gera cenários de castigo. Com relação a este cenário, o seu inconsciente o levará ao ajuste de contas. No melhor dos casos, você se cortará ou receberá leves contusões, ou surgirão certos problemas. No pior, pode ser um acidente com pesadas consequências. É isso que o sentimento de culpa faz. Ele traz consigo apenas a destruição, nele não há nada de útil nem construtivo. Não é preciso se atormentar com o peso da consciência, isso não vai ajudar em nada. É melhor agir de forma a depois não sentir culpa. Mas se já aconteceu, é inútil se atormentar, porque assim não melhora nada. As leis bíblicas não são indicações morais de boa conduta, mas recomendações sobre como agir para não destruir o equilíbrio. Somos nós, com nossos rudimentos de psicologia infantil, que assumimos as leis como se mamãe tenha mandado não fazer bagunça, senão vai nos colocar de castigo. Ao contrário, castigar os arruaceiros ninguém pretende. Ao perturbar o equilíbrio, as pessoas mesmas criam problemas para si. As leis apenas avisam disso. Como já falamos antes, o sentimento de culpa serve de cordão com o qual as pessoas podem puxar os pêndulos, principalmente os manipuladores. Os manipuladores são pessoas que agem segundo a fórmula: você deve fazer o que digo, porque você é culpado, ou eu sou melhor que você, por isso você não tem razão. Eles tentam atribuir ao seu subordinado o sentimento de culpa para obter poder sobre ele ou para se autoafirmar. Essas pessoas parecem corretas, para elas há muito já foi estabelecido o que está certo e o que está errado. Elas sempre falam as palavras certas, por isso sempre têm razão. Todas as suas ações também são irrepreensíveis. Porém é preciso dizer que nem todas as pessoas corretas tendem à manipulação. De onde então vem a necessidade dos manipuladores de doutrinar e comandar? Ela é condicionada pelo fato de que suas almas são constantemente atormentadas pela dúvida e incerteza. Eles encobrem artificialmente essa luta interna dos outros e de si mesmos. A ausência do guardião interno, que existe nas pessoas verdadeiramente justas, empurra os manipuladores a se autoafirmar à custa dos outros. A exigência de doutrinar e comandar surge do desejo de fortalecer sua posição, diminuindo o subalterno. Criam-se relações de dependência. Seria saudável se as forças equilibradoras dessem o troco merecido aos manipuladores. No entanto, o potencial excedente surge somente onde há tensão, mas não movimento da energia. No caso, o submisso ao manipulador lhe entrega sua energia, por isso não há potencial e o manipulador age inócuo. Basta alguém expressar prontidão em assumir o sentimento de culpa, os manipuladores imediatamente grudam nele e começam a sugar energia. Para não cair sob sua influência, é preciso recusar o sentimento de culpa. Você não é obrigado a se justificar para ninguém e você não deve nada a ninguém. Caso exista de fato a culpa,
pode-se levar o castigo, mas não permanecer culpado. E aos seus amigos você deve alguma coisa? Também não, pois você cuida deles por convicção e não por necessidade? Isso é totalmente diferente. Corte a tendência de se justificar, se você a tem. Então os manipuladores vão entender que não há como fisgar você e o deixarão em paz. A propósito, a principal razão do complexo de inferioridade é o sentimento de culpa. Se você sente inferioridade em alguma coisa, quer dizer que essa inferioridade é determinada pela comparação com os outros. Ativa-se um processo resultante, no qual você mesmo se apresenta na qualidade de juiz de si mesmo. Mas você só acha que você mesmo é juiz. Na verdade, acontece algo diferente. No início você se dispôs a assumir a culpa, não importa pelo quê. Simplesmente, por princípio, concorda em ser culpado. Sendo assim, você concorda que pode ser julgado e receber castigo. Ao se comparar com os outros, você lhes permite o direito de superioridade sobre você. Perceba, você mesmo lhes deu esse direito, permitiu que os outros determinassem que são melhores que você. Eles, de início, nem pensam assim, mas você mesmo resolveu se apresentar como juiz de si mesmo em nome dos outros. Resulta que eles julgam você porque você mesmo se submeteu a julgamento. Tome de volta seu direito de ser você mesmo e levante-se do banco dos réus. Ninguém ousará julgar você se você não se achar culpado. Somente você pode voluntariamente dar aos outros o privilégio de serem seus juízes. Pode parecer que eu estou me ocupando com demagogia vazia. Ora, se há defeitos reais, sempre haverá pessoas que o notarão. Verdade, haverá sempre. Mas apenas no caso de eles sentirem que você está predisposto a assumir a culpa por seus defeitos. Se você por um segundo sequer assumir culpa por ser pior que os outros, eles o sentirão inevitavelmente. E ao contrário, se você é livre do sentimento de culpa, ninguém terá a ideia de se justificar às suas custas. Aqui se revela uma influência muito sutil do potencial excedente sobre o ambiente energético ao redor. Do ponto de vista do senso comum é difícil acreditar nisso totalmente. Não posso provar nada com palavras. Não acredite, confira. Existem ainda dois aspectos interessantes do sentimento de culpa: poder e coragem. As pessoas que têm esse sentimento sempre obedecem à vontade dos outros que não o têm. Se eu potencialmente estou pronto a reconhecer que posso ser minimamente culpado, inconscientemente estou pronto a receber o castigo, ou seja, estou pronto a me submeter. Mas se não tenho sentimento de culpa, mas a exigência de autoafirmação por conta dos outros, estou pronto a me tornar um manipulador. Não quero dizer que as pessoas se dividem em manipuladores e marionetes. Basta você prestar atenção na legislação. Nos governantes e chefes o sentimento de culpa é bem pequeno ou nem existe. O sentimento de culpa é estranho aos cínicos e às pessoas de pouca consciência. Andar sobre as cabeças ou os cadáveres dos outros é o seu método. Não é de surpreender a grande frequência de chegarem ao poder personalidades inescrupulosas. Isso não significa que o poder é ruim. Talvez a sua felicidade também consista em se tornar favorito do pêndulo. Cada um decide como lidar com sua consciência, ninguém tem o direito de se meter nisso. Agora, é preciso recusar o sentimento de culpa em todo caso. Outro aspecto da coragem é a ausência do sentimento de culpa. A natureza do medo localiza-se no inconsciente, e sua causa é não só a ignorância aterradora, mas também o medo do castigo. Se eu sou culpado, potencialmente concordo em ser castigado e por isso tenho medo. Na verdade, pessoas importantes não são atormentadas pelas dores da consciência, como também não sofrem nem um pouco do sentimento de culpa. Elas nada têm a temer, pois seu juiz interior afirma que seu negócio está correto. A vítima assustada, ao contrário, caracteriza-se por uma posição bem diferente. Eu não tenho certeza de que estou agindo corretamente, posso ser acusado, qualquer um pode me castigar. Mesmo o mais fraco e profundamente escondido sentimento de culpa abre portões inconscientes para o castigo. Se eu sinto culpa, então concordo potencialmente que o ladrão ou o bandido tem direito de me atacar, e por isso eu tenho medo. As pessoas inventaram um jeito interessante de dissipar o potencial excessivo da culpa: pedido de perdão. Isso de fato funciona. Se a pessoa carrega em si o sentimento de culpa, procura conter energia negativa e acumula potencial excedente.
Ao pedir perdão, a pessoa o solta e permite a energia se dissipar. Pedir perdão, assumir seus defeitos, expiar os pecados, confessar, são métodos de livramento do potencial de culpa. Proclamando indulgência para si de um ou de outro modo, a pessoa solta a acusação criada por ela mesma e terá alívio. É indispensável cuidar para que a expiação não se torne dependência dos manipuladores. Eles só esperam por isso. Ao pedir perdão, você reconhece sua falta e se livra do potencial. Os manipuladores tentarão constantemente lembrar você dessa falta, provocando você a sustentar em si o sentimento de culpa. Não se deixe levar por suas provocações, você tem o direito de pedir perdão pela falta apenas uma única vez. Recusar o sentimento de culpa é o recurso mais eficaz para sobreviver num meio agressivo, na prisão, no bando, no exército, na rua. Não é à toa que no mundo do crime funciona a regra inaudita: não confie, não tema, não perdoe. Essa regra convoca a não criar potenciais excedentes. Na base dos potenciais que podem lhe prestar um mau serviço no meio agressivo jaz o sentimento de culpa, que pode proteger sua segurança demonstrando sua força. No mundo onde sobrevive o mais forte, isso funciona. Mas este é um método muito demorado. Funciona com muito maior eficiência excluir do inconsciente a possibilidade potencial do castigo. Para ilustrar, damos o seguinte exemplo. Na antiga União Soviética, presos políticos eram colocados intencionalmente junto com criminosos para quebrar sua vontade. Mas acontecia que muitos dos presos políticos, sendo personalidades notáveis, não só deixavam de ser vítimas de zombaria como também conquistavam autoridade entre os criminosos. O caso é que a independência pessoal e o valor valem mais que a força. A força física muitos possuem, mas a força da personalidade é um fato raro. A chave para o próprio valor é a ausência do sentimento de culpa. A autêntica força pessoal constitui não na habilidade de agarrar alguém pela garganta, mas no quanto a personalidade consegue permitir-se ser livre do sentimento de culpa. Um famoso escritor russo, Anton Pavlovich Tchekhov, dizia: "Gota a gota espremo para fora de mim o escravo." Com esta frase se sublinha a intenção de se livrar do sentimento de culpa. Livrar-se significa lutar. No entanto, no transurfing não há lugar para luta e esforço em si mesmo. É preferível outra coisa: recusar, ou seja, escolher. Não é preciso espremer para fora de si o sentimento de culpa. Basta simplesmente se permitir viver em consonância com o próprio credo. Ninguém tem o direito de julgar você. Você tem o direito de ser você mesmo. Se você se permitir ser você mesmo, a necessidade de se justificar decai e o medo perante o castigo se dissipa. Então acontece algo extraordinário. Ninguém se atreverá a magoar você, onde quer que você se encontre, na prisão, no exército, no bando, no trabalho, na rua, no bar, onde for. Você nunca cairá na situação em que alguém vai ameaçar dominá-lo. Outros de vez em quando se submeteram à dominação de uma ou outra forma, mas não você, porque você espantou de seu inconsciente o sentimento de culpa, ou seja, em dadas linhas de vida, o cenário de castigo simplesmente não existe. É assim. Dinheiro. É difícil amar o dinheiro sem procurar possuí-lo, por isso é praticamente impossível evitar a relação de dependência. Pode-se apenas tentar reduzi-la ao mínimo. Contente-se com o dinheiro que chegou a você. Mas em caso algum se mate por falta ou perda de dinheiro, senão você o terá sempre menos e menos. Se a pessoa ganha pouco, então o seu erro típico é queixar-se por causa da constante falta de dinheiro. Os parâmetros dessa frequência correspondem às linhas de vida pobres. Especialmente perigoso é ceder à angústia de que há cada vez menos dinheiro. O medo é a emoção mais carregada energeticamente, por isso sentir medo de perder ou não ganhar dinheiro é o meio mais eficiente de você mesmo se transferir para a linha onde há cada vez menos dinheiro. Se você caiu nessa armadilha, sair dela será bastante difícil, mas possível. Para isso é necessário afastar a causa do potencial excedente, que você mesmo criou. A causa disso é a dependência do dinheiro ou um desejo forte demais de ter dinheiro. Para começar, conforme-se e contente-se com aquilo que você tem. Lembre-se de que sempre pode ficar pior. Não precisa desistir do desejo de ter dinheiro. É preciso apenas se relacionar com ele tranquilamente, inclusive com o fato de que, por enquanto, o dinheiro não flui para você como um rio.
Entre na posição do jogador que, a qualquer momento, pode enriquecer ou perder tudo. Muitos pêndulos utilizam o dinheiro como meio universal para a prestação de contas com os adeptos. A própria ação dos pêndulos levou a um geral fetichismo do dinheiro. Com a ajuda do dinheiro é possível garantir sua existência no mundo material. É possível comprar e vender quase tudo. Todos os pêndulos são pagos com dinheiro, escolha qualquer um. Aqui se delineia um perigo. Quando você morde a isca de brilho falso, é muito fácil desviar para linhas de vida afastadas da sua felicidade. Os pêndulos, perseguindo seus interesses, criaram o mito de que, para alcançar o objetivo, são necessários recursos. Dessa maneira, o objetivo de cada indivíduo é substituído por algo artificial: dinheiro. É possível obter dinheiro de diversos pêndulos, por isso o indivíduo não pensa no próprio objetivo, mas no dinheiro, e cai sob a influência de um pêndulo adversário. A pessoa deixa de entender o que de fato quer da vida e se entrega a uma perseguição inútil atrás do dinheiro. Para os pêndulos, tal situação é muito vantajosa, e a pessoa cai na dependência e perde seu rumo. Trabalhando em prol de um pêndulo adverso, ela não consegue obter muito dinheiro, já que serve a um objetivo que não é seu. Muitos se encontram nessa situação. É daqui que surge o mito de que riqueza é privilégio de poucos. Na verdade, qualquer pessoa pode ser rica quando caminha para o seu objetivo. Dinheiro não é objetivo e nem recurso para sua obtenção, e sim apenas atributo relacionado. O objetivo é o que a pessoa quer da vida. Eis alguns exemplos de objetivos: viver numa casa própria e cultivar rosas, viajar pelo mundo, visitar países longínquos, pescar no Alasca, andar de esquis nos Alpes, criar cavalos na sua fazenda, desfrutar da vida na sua própria ilha no meio do oceano, ser estrela de cinema, pintar quadros. Entende-se que alguns objetivos podem ser alcançados tendo um saco de dinheiro. A maioria das pessoas age assim mesmo, buscando obter esse saco. Elas pensam no dinheiro, relevando o próprio objetivo para segundo plano. Com relação ao princípio do transurfing, essas pessoas tentam passar para a linha de vida na qual as aguarda o saco. Mas, trabalhando para o pêndulo adverso, obter o saco de dinheiro é muito difícil ou impossível. Assim resulta que nem há dinheiro nem o objetivo é alcançado. Nem poderia ser diferente, pois em lugar do objetivo, a frequência da energia mental está focada no seu substituto artificial. Se você acha que seu objetivo pode ser realizado somente com a condição de você ser rico, envie esta condição aos 4 cantos. Digamos que você quer viajar pelo mundo. É óbvio que para isso é preciso muito dinheiro. Para alcançar o desejado, pense no objetivo e não na riqueza. O dinheiro virá sozinho, já que é um atributo condizente. É fácil assim. Parece improvável? Porém é assim mesmo, e logo você se convencerá disso. Os pêndulos, perseguindo suas vantagens, viraram tudo de cabeça para baixo. Não é o objetivo que se alcança com a ajuda do dinheiro e sim o dinheiro chega no caminho para o objetivo. Agora você sabe quão forte é a influência dos pêndulos. Essa influência gerou uma multidão de perdições e mitos. Agora, lendo essas linhas, você pode retrucar. É claro que primeiro a pessoa se torna um empreendedor bem-sucedido, ou banqueiro, ou estrela de cinema, e depois se torna milionário. É verdade, mas se tornaram milionários apenas aqueles que pensaram não na riqueza e sim no seu objetivo. A maioria das pessoas age ao contrário, ou serve a um objetivo alheio, não ao seu, ou substitui o seu objetivo por um substituto artificial, ou ainda o abandona totalmente por causa da situação inalcançável de ser rico. Na verdade, não existem limites para a riqueza. Você pode ter tudo o que quiser. Se for seu, você o recebe. Se, no entanto, o objetivo lhe foi atribuído pelo pêndulo, você nada obterá. Falaremos mais tarde com mais detalhes sobre objetivos. Aqui vou adiante, mas não acontece diferente porque sobre o dinheiro não há nada a dizer. Repito, dinheiro não passa de atributo concomitante no caminho ao objetivo. Não se preocupe com dinheiro, ele chegará sozinho até você. Agora o mais importante é diminuir a importância do capital ao mínimo, para não criar potenciais excedentes. Não pense no dinheiro, pense somente naquilo que você quer alcançar. Ao mesmo tempo, é preciso tratar o dinheiro com atenção e cuidado.
Se você viu no chão uma moeda e tem preguiça de se inclinar para pegá-la, significa que você não respeita o dinheiro. O pêndulo do dinheiro nem estará aberto para você caso você tratar seus atributos displicentemente. Não é preciso se preocupar quando você gasta dinheiro. Com isso, o dinheiro cumpre sua missão. Se você decidiu gastá-lo, não tenha pena. A tendência a acumular uma soma redonda e gastar o menos possível leva à criação de um potencial forte. Acumula num lugar e não sai de lá. Nesse caso, é grande a probabilidade de perder tudo. O dinheiro precisa ser gasto com inteligência, para que haja movimento. Lá onde não há movimento, surge o potencial. Não é à toa que pessoas ricas se ocupam com doações a causas humanitárias. Assim elas diminuem o potencial excedente do acúmulo de riqueza. Perfeição. Finalmente verificaremos o caso mais controverso e paradoxal de distúrbio do equilíbrio. Tudo começa do pequeno, mas pode terminar com consequências bem pesadas. Por regra, desde a infância somos acostumados a nos esforçar em tudo, conscientemente, somos educados com o senso de responsabilidade e o entendimento do certo e do errado. Sem dúvida assim deve ser, senão o exército de vagabundos e dos incapazes seria enorme. Principalmente para os zelosos adeptos dos pêndulos, isso é tão precioso que logo se torna parte de sua personalidade. A busca de perfeição em tudo para alguns se transforma em ideia fixa. A vida de tais pessoas é uma luta só. Adivinhe, contra quê? É claro, contra as forças equilibradoras. A intenção de alcançar a perfeição em todos os lugares e em tudo leva a complicações no nível energético, pois os valores inevitavelmente são substituídos e assim se cria potencial excedente. Na busca de fazer tudo bem feito não há nada de errado. Mas se a isso se atribui importância excessiva, as forças equilibradoras estarão de plantão. Elas simplesmente estragarão tudo. Assim surge dependência reativa e a pessoa se engancha cada vez mais. Ela quer a perfeição, mas recebe o contrário, tenta desesperadamente consertar tudo, e sempre fica pior. No final das contas, a busca de perfeição se torna um hábito e pode se transformar em mania. A existência se torna uma luta constante e isso automaticamente envenena a vida dos circundantes, porque o idealista é exigente não só consigo, mas com os outros também. Isso se manifesta como impaciência com os hábitos e gostos dos outros, que frequentemente serve de razão para pequenos conflitos que às vezes crescem para grandes conflitos. De fora é bem visível toda essa atividade de tentativas para alcançar em tudo a perfeição e assim ainda tiranizar os circundantes. Porém, o próprio idealista entra tão fundo no papel que começa a achar que ele mesmo é uma personalidade impecável e infalível. Ele diz: já que eu me dirijo ao padrão, significa que eu mesmo sou o padrão. Nisso ele nem se reconhece, pois sabe que o sentimento de sua própria perfeição não se encaixa nos entendimentos estabelecidos de perfeição. Mas no inconsciente de tal idealista, o sentimento de sua própria retidão em tudo está bem firme. Aqui espreita o idealista a tentação de se apresentar diante da humanidade no papel de juiz supremo que decide o que e como devem proceder todas as outras almas perdidas. De fato, o idealista cai muito facilmente nessa tentação, pois como justificativa aparece o sentimento de autorretidão, mas o motivo é um desejo autêntico de colocar a todos no caminho da verdade. Desde esse momento, o Senhor dos Destinos, envolto em manto, atribui-se o direito de julgar os outros e lhes dar ordens. Na realidade, tal processo de julgamento, é claro, não passa dos limites das costumeiras acusações e obrigações. Porém, no nível energético, cria-se um poderosíssimo potencial excedente. O juiz se atribui a missão de decidir como devem se portar esses seres irracionais e inúteis, sobre o que lhes é apropriado pensar, ao que dar valor, no que acreditar, e o que buscar. No caso de o coitado decidir ter sua própria opinião, surge a necessidade de colocá-lo no seu lugar, e se ele for teimoso, julgá-lo, condená-lo e rotulá-lo, para que todos saibam quem ele é. Tenho certeza que o seu retrato, querido leitor, está muito distante do retrato esboçado aqui. Esse livro não pode cair nas mãos de um cretino, convencido de ter razão. Ele já tem certeza de como todos devem viver, não é atormentado por dúvidas. Mas se você encontrar um desses, observe o exemplar com interesse. Aqui você está defronte à imagem do mais grotesco transgressor da lei do equilíbrio. Todos somos visitantes neste mundo, cada um pode escolher seu caminho,
Mas ninguém tem o direito de julgar os outros, condená-los e colocar rótulos, deixemos de lado o Código Penal. Assim, começa de forma um tanto inócua da busca da perfeição e termina com a pretensão de possuir prerrogativas de senhor. Por isso o confronto de forças equilibradoras, surgidas antes em forma de pequenas inconveniências, vai crescer. Caso o perturbador se encontre sob o domínio do pêndulo, pode passar ileso durante um tempo. Mas no final chegará o tempo de acertar as contas. Quando o visitante esquece que não passa de visitante, e começa a pretender o papel de dono, ele pode ser expulso. Importância. Finalmente analisemos melhor o tipo geral de potencial excedente. A importância. Esta surge onde a algo se dá significado excessivo. A importância traz consigo potencial excedente em estado puro e, ao afastá-lo, as forças equilibradoras formulam problemas para aquele que cria esse potencial. Existem dois tipos de importância, interna e externa. A interna, ou a própria, manifesta-se como supervalorização das próprias qualidades ou defeitos. Sua fórmula é: eu sou uma pessoa importante, ou eu desempenho um trabalho importante. Quando a seta da importância da própria pessoa é arremessada, entram em ação forças equilibradoras, e o pavão recebe um soco na cara. Aquele que desempenha um importante trabalho também aguarda a desilusão, ou o trabalho não será útil para ninguém, ou será feito de forma muito ruim. Mas isso é só um lado da moeda. Existe ainda outro lado, ou seja, diminuição de suas qualidades, autodepreciação. Você já sabe o que vem a seguir. Como você entende, o tamanho do potencial excedente em ambos os casos é igual, a diferença está apenas nos sinais positivo ou negativo. A importância externa também é criada artificialmente quando a pessoa atribui grande importância ao objeto ou fato do mundo ao redor. Sua fórmula: para mim tem grande importância aquilo, ou para mim é muito importante fazer algo. Com isso se cria potencial excedente, e o negócio todo será estragado. Se o sentimento de importância interna você ainda pode controlar de alguma forma, com o externo as coisas são piores. Imagine que você precisa andar em cima de um tronco estendido no chão. Nada mais fácil. Agora você deve andar por esse mesmo tronco colocado entre os telhados de 2 prédios. Isso para você é muito importante, e você não conseguirá se convencer do contrário. O único jeito de afastar a importância externa é o seguro. Cada caso concreto terá o seu seguro. O mais importante é não colocar tudo num prato só da balança. É preciso ter um contrapeso, proteção, caminho alternativo. Nada mais tenho a dizer sobre isso. Na prática, tudo já foi dito sobre importância. Percebe? Tudo sobre o que foi falado nesse capítulo são variações do tema importância, interna ou externa. Todos os sentimentos e as reações desequilibradas, como indignação, insatisfação, irritação, inquietação, preocupação, depressão, angústia, idealização, submissão, entusiasmo, desilusão, orgulho, exibição, desprezo, repulsa, mágoa e assim por diante, nada mais são que variadas manifestações da importância. O potencial excedente é criado somente quando você atribui importância excessiva a uma qualidade, a um objeto ou a um acontecimento, dentro ou fora de você. A importância cria potencial excedente, evocando o vento das forças equilibradoras. Elas por sua vez geram uma massa de problemas, e a vida se torna uma luta constante pela existência. Agora você mesmo pode julgar o quanto a importância interna e externa complica sua vida. Mas isso não é tudo. Lembre-se dos cordões das marionetes. Os pêndulos agarram seus sentimentos e suas reações: medo, inquietação, ódio, amor, submissão, sentimento de dever, culpa e outros. Como você vê, tudo isso é consequência da importância. Acontece literalmente o seguinte: agora diante de você há um objeto qualquer. No nível energético ele é neutro, nem bom nem mau. Você se aproximou dele, embrulhou num pacote de importância, afastou-se, olhou e exclamou. Agora você está pronto a entregar energia ao pêndulo porque há por onde fisgar você. O burro vai andar obedientemente atrás da cenoura. A importância representa a tal cenoura, com a ajuda da qual o pêndulo conseguirá agarrar a frequência da sua vibração, tirar energia de você e levá-lo para onde quiser. Dessa maneira,
Para entrar em equilíbrio com o mundo circundante e libertar-se dos pêndulos, é necessário reduzir a importância. É preciso constantemente controlar o quão importante você se considera e ao mundo circundante. O guardião interno não deve dormir. Reduzindo a importância, você entrará imediatamente em estado de equilíbrio, e os pêndulos não conseguirão controlar você, pois não dá para agarrar o vazio. Você pode retrucar: assim logo me transformarei em estátua. Eu não estou convocando você para eliminar as emoções ou reduzir sua amplitude. Lutar com as emoções é inútil e desnecessário. Se você tentar se manter no controle e por fora demonstrar tranquilidade enquanto por dentro tudo está chacoalhando, o potencial excedente se intensifica ainda mais. As emoções são geradas pelos relacionamentos, por isso é preciso modificar os relacionamentos. Os sentimentos e as emoções são apenas consequências. O motivo está apenas na importância. Digamos que alguém dos meus nasceu, morreu ou se casou, ou outro acontecimento importante qualquer. É importante para mim? Não. Para mim é indiferente? Também não. Capta a diferença? Simplesmente não faço disso um problema e não atormento por essa razão nem a mim mesmo nem aos que estão ao redor. E quanto à compaixão? Penso que não vou errar se disser que a compaixão e a ajuda àqueles que de fato precisam disso não prejudica ninguém. Mas aqui também é importante cuidar da importância. Eu disse que se pode ajudar somente aqueles que de fato precisam ser ajudados. E se a pessoa quer sofrer? Ela gosta disso, e a sua compaixão lhe serve para justificar-se às suas custas. Se, por exemplo, você viu um mendigo aleijado e lhe deu dinheiro, ele lhe retribui um sorriso de desdém, pois nem é aleijado e sim um pedinte profissional. No mundo dos animais e vegetais, na natureza em geral, não existe o conceito de importância. Existe apenas objetividade do ponto de vista do cumprimento das leis do equilíbrio. O sentimento da própria importância pode se manifestar somente nos animais domésticos que vivem em companhia dos seres humanos. Sim, a sociedade os influencia um tanto também. Os outros animais são regidos apenas por seus instintos. A importância é criação humana para a alegria dos pêndulos. Uma forte tendência para a importância externa gera fanáticos. E a tendência para a importância interna, o que você acha que gera? Déspotas. Pode surgir a impressão de que, diante de tal arranjo, dá medo até de dar um passo. Felizmente, não é tão ruim assim. As forças equilibradoras começam a agir em você de forma perceptível somente quando você se apega intensamente às suas representações, é fisgado e de fato entorta o pau. Com os pêndulos também é tudo claro. Todos nós nos encontramos sob sua influência. O mais importante é ter consciência de que forma eles o seguram e até onde você permite que eles penetrem. A diminuição da importância não só diminui significativamente a quantidade de problemas em sua vida. Recusando a importância interna e externa, você recebe um tesouro: liberdade de escolha. Como é isso? Você pergunta, pois com relação ao primeiro princípio do transurfing nós não temos o direito de escolha, apesar de tudo? Ter você tem, mas não consegue pegar. Impedem-no as forças equilibradoras e os pêndulos. Por causa da importância a vida toda se torna uma luta com as forças equilibradoras. Não sobra energia para escolher nem para pensar o que na verdade eu quero na vida. Os pêndulos tentam constantemente controlar e atribuir objetivos aos outros. Onde está a liberdade? Qualquer importância, tanto a interna quanto a externa, é inventada. Todos nós de fato nada significamos nesse mundo. E ao mesmo tempo nos são acessíveis todas as riquezas desse mundo. Imagine como as crianças adoram brincar nas ondas da praia. Digamos que nenhuma delas nem imagina que é boa ou má, se a água é boa ou má, se outras crianças são boas ou más. Enquanto se conservar tal situação, as crianças são felizes, elas se encontram em equilíbrio com a natureza. Assim também qualquer ser humano veio a este mundo como filho da natureza. Se ele não perturbar o equilíbrio, lhe é acessível tudo do melhor que aqui existe. Mas logo que a pessoa começa a criar importância, imediatamente surgem problemas. Ela não vê a relação de causa e efeito entre a importância criada e os problemas, por isso acha que este mundo é um meio hostil onde não é tão fácil obter o que se quer. Na verdade, o único obstáculo no caminho para a realização dos desejos é a importância criada artificialmente. É possível que até agora eu ainda não consegui convencer você.
Porém, os meus argumentos ainda estão longe de se esgotarem. Da luta ao equilíbrio. E é possível contrapor-se de alguma maneira às forças equilibradoras? Exatamente com isso que você e eu nos ocupamos todos os dias. A vida toda consiste em lutar com as forças equilibradoras. Todas as dificuldades, aborrecimentos e problemas estão ligados com a ação das forças equilibradoras. Em qualquer situação é inútil contrapor-se às forças equilibradoras, elas de qualquer jeito farão o seu trabalho. Os esforços para afastar as consequências nada adiantam. Ao contrário, a situação só piora. A única solução contra as forças equilibradoras é afastar a causa, diminuindo a importância do potencial excedente que as gerou. As situações de vida são tão variadas que não é possível fornecer uma receita universal para solucionar todos os problemas. Só posso fazer recomendações gerais. Cada ser humano só se ocupa em erigir um muro fundamentado na importância e depois tenta pular o muro ou quebrá-lo com sua cabeça. Em vez de vencer o obstáculo, não seria melhor tirar um tijolo da base e com isso fazer o muro ruir? Todos nós vemos nitidamente os obstáculos. Mas ver o seu fundamento está longe de ser fácil. Se você se defrontou com uma situação problemática, tente determinar onde você exagera, onde você se engancha, a que atribui importância exagerada. Determine sua importância e depois a recuse. O muro cairá, o obstáculo se afastará por si, o problema se resolverá sozinho. Não vença os obstáculos, diminua sua importância. Diminuir a importância não significa lutar com seus sentimentos e tentar abafá-los. Emoções e sofrimentos excessivos são consequências da importância. É preciso afastar a causa, ou seja, a relação. É possível aconselhar a lidar filosoficamente com a vida o quanto possível. Embora este chamado já seja costumeiro, é indispensável reconhecer que a importância não trará nada além de problemas e por isso se deve diminuí-la. A diminuição da importância externa não tem nada em comum com desprezo e inferiorização. Ao contrário, o desprezo é a importância ao contrário. É preciso tratar a vida de forma mais simples, nem desprezar nem exaltar. Menos ainda ficar discutindo se as pessoas são boas ou más. Aceitar o mundo tal qual é. A diminuição da importância interna não tem nada em comum com conformismo e autodepreciação. Arrepender-se de seus defeitos e pecados é o mesmo que evidenciar suas qualidades e feitos. A diferença está apenas no sinal, mais ou menos. O seu arrependimento pode ser necessário apenas para os pêndulos que querem controlar você. Aceite-se como você é, permita-se a beleza de ser você mesmo. Não aumente nem diminua suas qualidades e defeitos. Busque a paz interior, você não é nem importante nem desprezível. Se a sua posição depende muito de algum acontecimento, encontre uma variante alternativa. Para andar tranquilamente pelo tronco, é preciso segurança. Esta é apropriada em cada fato concreto. Simplesmente se faça a pergunta de o que pode funcionar como seguro no caso em questão. Lembre-se que lutar com as forças equilibradoras é inútil. O medo ou o nervosismo não deve ser abafado, somente diminuída sua importância, e isso só é possível com um seguro ou com uma variante de reserva. Nunca aposte tudo numa carta só, por mais certeira que seja. A única coisa que não cria potencial excedente é o sentimento de humor, a capacidade de rir de si mesmo e dos outros, sem a intenção de magoar. Só isso já não lhe permite se tornar um manequim insensível. O humor é a própria negação da importância, caricatura da importância. Ao solucionar problemas é indispensável respeitar uma regra de ouro. Antes de proceder à solução do problema, é preciso diminuir sua importância. Então as forças equilibradoras não vão atrapalhar e o problema será solucionado de maneira leve e simples. Para reduzir a importância, primeiro é preciso lembrar e considerar: a situação problemática surgiu em consequência da importância. Enquanto você, como em sonho, mergulhado de cabeça nesse problema, não explicar a si mesmo que qualquer problema advém da geração de importância, você estará inteiramente sob o poder do pêndulo. Pare, chacoalhe a invasão e lembre o que é importância. Depois intencionalmente mude sua relação com o objeto. Isso não é difícil, pois você sabe que qualquer importância só atrapalha. A principal dificuldade é lembrar em tempo que você está se debatendo na importância interna ou externa. Para esse objetivo é necessário o seu guardião, o observador interno,
que constantemente cuida de todos os seus valores internos. Os pensamentos da pessoa adquirem importância do mesmo jeito que os músculos se retesam involuntariamente. Por exemplo, quando algo o angustia, os músculos dos ombros ou das costas se encontram em tensão espasmódica. Você não percebe que estão tensos, até que aparece a dor. Mas se lembrar a tempo e prestar atenção aos seus músculos, você poderá desfazer as tensões. Capte a importância sempre que se preparar para algum acontecimento. Se o acontecimento para você de fato possui grande importância, não acumule mais ainda. A melhor receita: espontaneidade, improvisação, tratamento leve. A preparação deve ser apenas no sentido de segurança. Em caso algum você deve preparar-se seriamente e cuidadosamente, pois isso reforça a importância. A preocupação inativa intensifica-a mais ainda. O potencial da importância é dissipado pela ação. Não pense, haja. Se não puder agir, não pense. Conecte sua ação em outro objeto, solte a situação. Alcançamos a mais elevada eficiência de qualquer ação quando tiramos o foco de atenção de si como executor e do objetivo final, e o transferimos para o processo da realização da ação. Nesse caso, eu não cumpro um trabalho importante, e o trabalho não é importante. E dessa maneira são afastados os potenciais excedentes e as forças equilibradoras não atrapalham. A ação se realiza sem medo, mas não com displicência nem inconsequentemente. Você tem dúvidas de por que precisa tirar o foco de atenção no objetivo final? Como se pode realizar um trabalho sem pensar no objetivo final? A compreensão desse fato não evidente lhe virá nos próximos capítulos do livro. Porque por vezes acontece que você teme muito um acontecimento, pensa nele constantemente, imagina toda sorte de dificuldades concomitantes e situações problemáticas, mas na verdade tudo termina de forma simples e bem-sucedida. E ao contrário, acontece que você trata o acontecimento eminente de forma leve e recebe aborrecimentos totalmente inesperados. No primeiro caso, a avaliação do acontecimento marca o negativo e no segundo, o positivo. O final é resultado da ação das forças equilibradoras. As forças devem nivelar o potencial criado artificialmente por você, e isso elas fazem. Pode-se supor que, em consequência disso, se eu ficar pintando propositadamente antes do exame os quadros mais amedrontadores, então com certeza obterei a nota máxima. Não é bem assim. Este é um propósito artificial. Tal propósito é produto da razão, não da alma. Você pode tentar se enganar, mas será apenas fingimento, carecendo de base energética. Base energética possui somente o propósito de alma. Exatamente por isso não se pode obter o que se deseja mediante uma simples visualização de quadro. Mas sobre isso falaremos mais tarde. Nunca, diante de circunstância alguma, se vanglorie de ter merecido algo. E muito menos se vanglorie daquilo que ainda não alcançou. Isso não é vantajoso porque as forças equilibradoras nesse caso sempre agirão contra você. Sinta-se em casa, mas não esqueça que você é visita. Se você se encontra em equilíbrio harmônico com os pêndulos circundantes, ou seja, vibra em uníssono com eles, sua vida flui leve e agradável. É como se você entrasse em ressonância com o mundo ao redor, recebe energia e sem muito esforço alcança o seu objetivo. Se você chegou a um ponto em que viver em equilíbrio com o mundo ao redor é praticamente impossível, por exemplo, o marido bate em você, deve pensar em dar um passo decisivo e substituir o seu ambiente. Talvez você ache que não tem para onde ir. Isso lhe foi inspirado pelo pêndulo que tem vantagem em mantê-lo preso a ele. Saída sempre existe, e não só uma. Lembre-se da mosca no vidro, que não vê a fresta. Deve-se apenas evitar movimentos bruscos impensados. A saída ótima logo aparece, basta você reduzir a importância e se livrar da influência do pêndulo destrutivo que o impede de viver em paz. Meios de se livrar você já conhece: derrubada ou apagamento. Com isso eu concluo o grande e complexo tema do equilíbrio. Agora que você entendeu o mecanismo da ação das forças equilibradoras, você determinará facilmente onde se esconde a razão desses ou daqueles fracassos. Chegamos à conclusão de que sempre é necessário respeitar os princípios do equilíbrio. Agora tenho que preveni-lo para não segui-lo de forma exagerada. Se você ficar preso a isso, tentar seguir como fanático, você destrói o próprio princípio. Se a lagarta você ficar explicando em detalhes como ela deve andar,
ela ficará totalmente confusa e não conseguirá sair do lugar. Em tudo é necessário medida. Permita-se de vez em quando destruir um pouco o equilíbrio, nada de muito assustador vai acontecer. O mais importante é que a flecha da importância não aumente. Resumo: cria-se potencial excedente somente quando você atribui importância à valoração. Somente a importância especificamente sua fornece sua energia à sua valoração. O tamanho do potencial cresce se a valoração deturpar a realidade. A ação das forças equilibradoras é direcionada a afastar o potencial excedente. A ação das forças equilibradoras frequentemente é contrária à intenção que criou o potencial. Alugando-se, você ativa o guardião interno para que cuide de você, de forma que tudo que você fizer seja impecável. Insatisfação e julgamento sempre armam as forças equilibradoras contra você. É preciso substituir as habituais reações negativas por vibração positiva. Amor incondicional é maravilhamento sem direito de possuir nem de submeter. Condicionamento e comparação geram relações de dependência. Relações de dependência criam potenciais excedentes. Idealização e supervalorização sempre terminam desfazendo mitos. Para alcançar o amor recíproco verdadeiro, é necessário recusar o direito de possuir. Você terá que pagar pelo desdém e pelo orgulho, inevitavelmente. Livre-se da necessidade de afirmar a sua superioridade. A intenção de ocultar defeitos tem efeito contrário. Qualquer inferioridade é compensada por suas qualidades merecidas. Quanto maior a importância do objetivo, tanto menor a probabilidade de alcançá-lo. Os desejos, livres dos potenciais de importância e dependência, se realizam. Recuse o sentimento de culpa e da obrigação de se justificar. Para recusar o sentimento de culpa, basta se permitir ser você mesmo. Ninguém tem o direito de julgar você. Você tem o direito de ser você mesmo. O dinheiro vem sozinho, como atributo concomitante ao caminho rumo ao objetivo. Receba o dinheiro com amor e atenção, e se despeça dele sem preocupação. Tendo recusado a culpa e a importância interna, você obtém a liberdade de escolha. O único obstáculo no caminho da realização dos desejos é a importância. Não lute com os obstáculos, reduza a importância. Ocupe-se, não se preocupe.